Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa se candidata a uma vaga de emprego, mas logo no primeiro contato já recebe uma mensagem dizendo que ela não vai seguir adiante, porque sabe como é que é? Essa vaga precisa de força, liderança, habilidade matemática. Então, eles só estão procurando homens e ela, candidata mulher, vai ficar de fora. Mas olha, assim que a gente tiver uma vaga no seu perfil, pode deixar que a gente entre em contato. Eu não estou dizendo que uma situação assim não exista hoje em dia, mas todo mundo concorda que está errado, né? Imagina isso em, sei lá, um post revoltado no LinkedIn em pleno 2024. Todo mundo ia concordar que não pode, certo? Certo. Só que agora vamos então rever essa história mudando uma coisinha mais ou menos assim. Oi, muito legal seu interesse por essa vaga, mas a gente não vai seguir com você porque essa posição é mais mão na massa. A gente está procurando alguém mais novo, que entenda de redes sociais e tecnologia. Mas quando aparecer uma vaga de presidente da empresa, pode deixar, tá? Aguenta aí. A gente vive hoje uma sociedade jovem-cêntrica que associa atributos bons à juventude e ruins a quem é velho. Ultrapassado, desatualizado, sem energia, fraco, acomodado. Tanto é que se você quer elogiar uma pessoa mais velha, você faz o quê? Diz que ela nem parece ter aquela idade, tá com a energia de um garoto. Olha ela, não tem nenhuma ruga, tá conservada. É a famosa elofensa, a ofensa que a pessoa jura que é um elogio. Só que, como eu cruzei a linha dos 50 no passado, esse é um programa complicado para mim. Porque eu não quero que pareça que eu estou dizendo que eu sou um discriminado, uma vítima da sociedade, até porque eu era até outro dia o gabarito do privilégio. Homem, branco, hétero, cis, sudestino, o que mais? Pode botar aí, eu sou. Só que agora eu estou começando a ter um gostinho do que é não ser mais o rei da cocada, o centro das atenções, a principal escolha. E também escuto cada vez mais histórias de amigos passando por situações assim. Saem de um emprego e não conseguem outro. Ou as mulheres, famosas ou anônimas, que fazem 40 anos e entram para a caixa passou do auge. Tá proibido envelhecer. Que é meio doido, porque se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer um dia. Mas esse é um processo natural da vida que as pessoas, inclusive eu, deixam para se preocupar só quando chega lá. Que acha que vai ser diferente, que quando envelhecer tudo vai continuar como antes, porque as pessoas vão ver que ela continua a mesma pessoa. Foi por ver que o mundo estava começando a me tratar diferente do mercado de trabalho, as propagandas, que a gente chamou para conversar no Boa Noite Internet dessa semana a psicóloga e doutora em comunicação e cultura Gisela Castro, que é professora titular do mestrado e doutorado em comunicação e consumo da ESPM aqui em São Paulo, com pesquisa sobre envelhecimento, longevidade e intergeracionalidade. Se eu gosto de falar que o objetivo do Boa Noite Internet é quem escuta o programa sair pensando ufa, eu não tô maluco sozinho, essa conversa foi mais uma delas. E se você acha que o que a gente fala aqui, seja nas entrevistas ou nos ensaios, é legal, faz a diferença na sua vida, faz você pensar, se você valoriza isso aqui, considere apoiar o Boa Noite Internet por menos de R$5 por semana. O que você faz com R$5 hoje em dia, né? Mas pra gente significa muito. Então vai lá no boanoiteinternet.com.br, procura o botão assinar para ver como faz, tem até plano anual com desconto, é tudo simples e rápido. Aí você ganha não só a paz de espírito, de saber que ajuda as histórias aqui sem algoritmo, longe das garras do sistema, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo como essa conversa com a Gisela sem corte, na íntegra, além de todas as outras entrevistas que a gente já fez por aqui, na íntegra, sem corte. Tem também a newsletter semanal, que é quase um episódio extra do podcast toda semana. E atenção, novidade, vem aí o Clube de Cultura do Boa Noite Internet, começando agora em agosto, exclusivo. Então passa lá, boanoiteinternet.com.br. Eu vou explicar como vai funcionar o clube na newsletter de quarta-feira, agora dia 31 de agosto. Então, quero te ver lá. Mas bora pro papo, que foi mais um que me deixou muito feliz no fim, não só como podcaster, mas com o mundo mesmo, ver que as coisas têm jeito. Esse é um episódio que eu queria muito que fosse ouvido por gente que ainda se vê como jovem,
Até porque, né, uma das coisas que eu descobri no papo... Tá bom, eu vou deixar a Gisela falar. Gisela, boa noite, bem-vinda ao Boa Noite Internet. Muito obrigada, adorei o convite. Obrigada pela pauta também, é importante mesmo. Eu queria começar, em vez de começar respondendo ao teu pedido para refletir já sobre a sociedade jovem-cêntrica, eu queria começar com uma ponderação de que, geralmente, a gente não percebe que a gente está ficando mais velho. Geralmente, o velho é sempre o outro. A gente, sim. Velho, isso é clássico nos estudos de envelhecimento. Sim. Velho não é uma categoria de autodefinição. Sim. Eu lembro, eu zoava meu pai, que meu pai assim, fulano novo, 60 anos, eu assim, não, porque tinha a idade dele, ele estava contando a história, cara novo, 60 anos, e aí mas quanto mais velho eu fui ficando, eu fui entendendo, porque eu comecei a também pensar isso. Calibrando, né? Isso. Então, uma das histórias... Quem começou a estudar essa história de velhice foi a Simone de Beauvoir. Tá. E a Simone de Beauvoir, ela começou a estudar isso porque ela foi convidada para ser professora nos Estados Unidos. E ela chegou lá, um daqueles bárbaros colleges, né? Das universidades da Ivy League lá. E ela estava indo para a sala de aula junto com os alunos. E ela ouviu, atrás dela, uma dupla de moças... falando, você conseguiu se matricular na disciplina da Beauvoir? Aí a outra, não consegui, estava muito cheio. Como é que ela... Você já foi, né? Você já viu? Mas eu tô indo lá hoje para tentar falar com ela, para ver se ela me aceita e tal. Aí a outra, mas eu não sabia que ela era tão velha. Aí ela levou um susto, porque ela tinha 40 e poucos anos ainda. Ela nunca tinha pensado nela própria como velha. Sim. Ela ficou tão chocada que ela voltou para a França e fez a única coisa que ela... Quer dizer, ela não voltou por causa disso, deu a aula que ela tinha que dar, voltou para lá e fez a única coisa que ela sabia. Ela foi estudar velhice, envelhecimento. Sensacional. A gente só vai estudar quando alguma coisa está nos incomodando. E a primeira coisa que ela constatou foi isso. Velhice não é uma categoria de autodefinição. Geralmente é alguém que chama, ou alguém que considera. A gente considera o outro velho muito mais rapidamente do que a gente se considera velho. E outra coisa que eu reparei, se a gente vai falar de consumo, você que estuda consumo, quando eu tinha 45 anos, eu trabalhava no Facebook. Eu era da equipe de publicidade do Facebook. E eu comentava com os meus clientes, anunciantes e agências, que não foi, óbvio, estou exagerando, mas no dia que eu fiz 45 anos, as propagandas do meu Facebook mudaram. Olha! E eu comecei a cutucar eles, porque todo briefing que a gente recebia, assim, qual é o seu público-alvo? Homens e mulheres 24 a 45. Homens e mulheres 24 a 45. E no dia que eu faço 45, eu parei de ver propaganda de refrigerante, de banco. Isso é ridículo. É ridículo. Não, é ridículo. E eu falei... Eu tentei até, é porque eu já escolhi meu refrigerante favorito, eu não vou mudar de ideia e tal. Como é que você... é só impressão minha? Você detecta isso no mercado? Como é que você vê isso? Detecto ainda, mas já mudou. Tá. Mas já está mudando. Mudou, é muito otimista da minha parte. Mas tem segmento que trabalha com 35, 40 já é has-been. É inacreditável, porque é um público gigantesco. Nós, os mais velhos, né, somos muitos. Então, que bobagem! Tem todo um monte de gente que não é nem 50, nem 60. Tem gente de 70, tem gente de 80, tem gente de 90. Antigamente, centenário era, na distribuição, né, nos gráficos, era representado por pontinho. Tinha pouquíssimos centenários. Era um very big deal alguém chegar a 100 anos. Hoje já é traço. Tem muita gente já... comparativamente, né, lógico, que é centenário. São os super idosos que se chamam. E tem os super centenários, que são os que passaram de 110. Já são tantos que já tem uma categoria específica para eles, gente estudando isso. Enfim, longevidade é uma conquista do nosso tempo. Por uma série de razões. Então, estamos vivendo mais... Não quer dizer que a gente está vivendo até 120. A gente está vivendo mais, mas o que quer dizer que mais gente está vivendo mais. Antigamente era um ou outro felizardo. Não mais tanto. Então isso é clássico, isso está acontecendo no mundo inteiro e mais agudamente nos países em desenvolvimento. Então a gente está queimando etapa no Brasil. A gente está envelhecendo muito rápido, a nossa população está envelhecendo. A famosa pirâmide etária está mudando muito rápido. Não é mais pirâmide. Pirâmide já não é mais. É uma outra distribuição que estreitou na base, porque nasce muito menos brasileiro do que antes, e alargou no topo porque os brasileiros estão vivendo mais. Então não é mais aquela conformação de pirâmide há muito tempo. Isso aqui é interessante. O grosso está no meio.
Mas hoje em dia a gente já tem mais gente mais velha do que gente de 20 anos no Eu acho Brasil. que eu tenho um dado aqui, onde está, não tenho, apaguei, porque a gente está falando que... não, tá aqui. O consumo de pessoas 60 a mais já supera o de jovens de 20 anos. É isso. Mas nessa época o que eu vi era isso, era viagens, era uísque caro. Isso. Ou como se todo mundo tivesse com a vida ganha, não tivesse fazendo mais nada, pudesse viajar eternamente. Vários de nós, eu inclusive, trabalhamos. Não posso. Eu tenho um neto, que é a coisa mais linda, que é um franco-brasileirinho, nasceu em Paris. Eu não posso ficar lá toda hora. Eu vou sempre que eu posso. Sim. Mas eu sou uma avó que trabalha. Mas como eu, tem várias. Então... Por que eu só posso ficar recebendo propaganda de viagem, de seguro de vida, remédio? Isso. Né? Essas começaram a aparecer. É o inferno. Entendeu? Isso não tem mais cabimento. Mas tem alguma coisa no consumo que você fala, não, mas por outro lado, sei lá, isso aqui é diferente, e aí quem está comunicando também não pode achar que é a mesma coisa, ou tem que não estar prestando atenção, existe uma oportunidade. Não pode achar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas também não é razoável você parar de divulgar aos 45. Sim. Arbitrariamente, chegou naquela idade, ou 35, ou 40, seja lá, ou 80. Todo mundo só pode viver até 80? Sim. Entendeu? Assim, depois que você faz 80, você só recebe o quê de propaganda? Entendeu? Não tem sentido. Sim. Né? É um público... Estou falando de consumo. Consumo não é sociedade. Mercado não é sociedade. Isso. Para o mercado de consumo, estamos falando de consumidor, e consumidor é o válido, né? Quem tem poder aquisitivo. Uhum. Estamos falando de um público consumidor bastante numeroso, com mais instrução do que em outras épocas, né? As pessoas estão envelhecendo, mais pessoas mais velhas têm nível de escolaridade maior do que em outras épocas, nível de renda maior do que nas outras épocas. Então a gente está num momento ótimo, são pessoas mais velhas com grana, sabem o que elas querem da vida. Por que elas não são consideradas consumidoras válidas? E tem até informação ligado à economia, crises econômicas e tal, de que essas pessoas acabam sendo quem tem mais dinheiro na casa, que quem... Os velhos provedores. Os velhos provedores. São eles que estão segurando a onda de filhos, de netos, porque a vida está difícil. Para começar, a vida está difícil. Essa galera mais velha, a gente ainda conseguiu ter emprego, a gente ainda conseguiu comprar a casa própria, se você é classe média um pouco mais alta, enfim. Comprar a casa própria, fazer um certo patrimônio. Para a galera que está chegando agora, está muito difícil. Está difícil ter emprego, porque emprego é uma coisa de extinção. Poupança mais ainda, né? Isso. Se você consegue chegar até o final do mês com aquilo que você ganha, que legal, mas às vezes não. E determinados luxos, a escola particular do neto, o aparelho de dente que a criança precisa... Muitos avós que estão segurando essa história. Então, os velhos provedores são uma realidade. Todo mundo só fala do peso que eles representam para a Previdência e esquecem disso. Teve uma demógrafa nossa super importante, ela fez, durante a pandemia, ela fez uma nota técnica, ela trabalha para o governo, falando dos velhos provedores. Porque ela disse que ela ficou muito impressionada com os relatos dos médicos durante a pandemia, o pessoal que estava ali na linha de frente. Foi a quantidade de gente que chegava, gente mais velha, chegava com sintomas, né? Enfim, passando mal. Pelo amor de Deus, eu não posso morrer. Eu financio meu neto, eu tenho um monte de gente em cima de mim, eu sou necessário. Tipo assim, eu sou velho, mas eu sou necessário. Para justificar uma possível... se safar de uma possível negligência por coisa etária. E ela achou aquilo absolutamente um índice de que alguma coisa estava muito errada. E aí ela foi lá de novo nos números. E ela chegou à conclusão, e fez circular essa nota técnica, que, ao contrário do senso comum, a maior parte das pessoas mais velhas são provedoras. Tá. Então, para de achar que eles são um peso para a Previdência. A economia do Brasil é muito fortemente incrementada pelos velhos. Entendeu? Que tem um papel muito importante nas famílias deles. Então, a gente tem que aprender a começar a pensar diferente dessa história toda que circula, né? Porque é um argumento etarista mesmo. Você já mencionou isso, pessoas que continuam trabalhando até se aposenta, chegou na idade de aposentar. Não é eu?
E eu continuo contribuindo. Isso. Eu já não é para mim, eu estou contribuindo para quem vier depois, mas é isso. Mas eu não quero parar, não acho que tem cabimento. E posso, não é todo mundo que pode. Tem várias profissões que tem uma idade expulsória. Proibida, literalmente proibida. Uma idade expulsória. Em vários lugares tem essa, e é engraçado isso, porque está mudando. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, todo mundo, era a regra da universidade, os professores, ao fazerem 70 anos, eles eram aposentados compulsoriamente. Acabou de virar 75. Tá. Porque 70 o cara ainda tá no auge, ele ainda tá lá, super produtivo. Tem lá um grupo de pesquisa que ele levou anos para montar, que é um trabalho de referência no mundo. Você vai aposentar um cara desse? Ele tá ótimo ainda, tá a fim de continuar. Por que você vai aposentar? E era uma visão daquelas famosas assim, cheio de boas intenções, mas que não... O senhor fez 65 anos, agora está na hora de descansar. Pois é. Aproveitar. E as pessoas ficam, tá bom, mas você ao mesmo tempo tem uma sociedade que define a nossa identidade pelo trabalho, pela profissão, pelo ofício. E aí fala, agora você não faz aí o que você quiser. Não, mas eu quero isso. Eu quero isso. Não, tem determinadas profissões, se você é um atleta, se você, sei lá, se a tua profissão depende de alguma acuidade, sei lá, motora, psicomotora, super, talvez se justifique. Mas em determinadas outras profissões é só puramente uma questão mesmo de etarismo, de você considerar que a idade define, entendeu? Sim. Eu sou muitas coisas, como você também. A tua idade é só uma das coisas, né, que te define. Além de ter X anos de idade, você tem mais uma opção de outros atributos. Por que você é reduzido, de repente, à idade que você tem? Mas entendeu? Eu quero explorar mais isso, mas seu nome meio que chegou na nossa grande equipe jornalística do Boa Noite Internet com uma história de que, eu não lembro direito, mas enfim, que envolvia um financiamento, que você foi financiar um imóvel, como é que foi essa história? A minha filha, que casou ano passado, ela trabalhou numa empresa há muitos anos, que não estava bem e terminou sendo... não sei se desmantelada. E o setor que ela trabalhava foi desmantelado. Então ela foi demitida. E aí ela recebeu um fundo de garantia bastante vultoso, mas não o suficiente para dar uma entrada num apartamento que ela pudesse depois pagar o financiamento. Então, beleza, pode ser comigo, você topa comprar comigo? Topo. Aí ela foi lá conversar e descobriu que se ela entrasse junto comigo para comprar esse apartamento, o juro que ela ia pagar era muito mais alto, porque eu ia atrapalhar ela pela minha idade. Então foi muito mais, era muito mais aconselhável que eu emprestasse o dinheiro que ela precisava para fazer uma boa entrada, e aí ela ir sozinha pedir o financiamento, que com a idade dela o juro seria mais baixo e ela poderia pagar. Foi isso que aconteceu. Mas aí eu me descapitalizei. Em vez de eu ficar pagando todo mês, junto com ela, o financiamento, eu completei a entrada que ela precisava para o financiamento caber no bolso dela. Mas eu fiquei muito zangada. Eu achei que isso o mercado financeiro precisa rever as suas regras. E foi legal porque pouco tempo depois disso, essa entrevista saiu na Folha de São Paulo, e pouco tempo depois um jornal de classe do pessoal de seguradora e do mercado financeiro me chamou para conversar. Eles têm um canal de televisão e fizeram uma entrevista comigo sobre isso. Foi bem legal. Porque tá precisando rever. Sim. Não é possível. Por que eu vou ser penalizado? E a partir de 60. Então, 60... é que nem seguro-saúde. Vai aumentando pra caramba o preço quanto mais velho você é. Mas por que você é considerado... Quanto mais você vai usar, mais caro vai ficar. mas é isso. O raciocínio é esse. Talvez o raciocínio pro seguro-saúde faça algum sentido. Eu não tenho estudo... para combater isso, mas no mercado financeiro é apenas uma suposição que aquela pessoa não vai viver para pagar. E por que ele supõe que uma pessoa não vai viver para pagar o empréstimo, entendeu? Não tem sentido. Sim. Nenhum, porque ele analisa o teu patrimônio. Então, que história é essa? Ele não te empresta de graça. Ele sabe o que você tem atrás de você para garantir aquilo. Isso. Então, por que você está sendo penalizado porque você tem maioridade? E em outros lugares, não existe isso. Não existe essa barreira. Na mesma época, uns conhecidos meus migraram dos Estados Unidos da Inglaterra, para Portugal. Tipo isso, se aposentou e, poxa, a Inglaterra é cara pra caramba, então com a pensão em Libra, vai viver um vidão em Portugal, que é um país mais barato.
E eles compraram tudo, compraram carro, compraram casa, compraram... E não tinha ninguém. Ele tem 70 e tal e ela da minha idade. E eles compraram sem nenhuma penalização, entendeu? Não foi uma coisa aviltante. Porque na mesma época, a sobrinha jovem da idade da minha filha também comprou e eles pagaram preços semelhantes, condições semelhantes. Então, na Europa, isso não é uma questão. Aqui é ainda. Por quê? Você está contando essa história, eu tô lembrando, no meio da pandemia, a gente, de surto, desespero e tal, a gente falou, vamos imigrar para o Canadá. Eu e Ana, a gente morou no Canadá 20 anos atrás, voltamos para o Brasil e tal. Não, vamos voltar para o Canadá. E aí pedimos uma indicação de uma amiga que tinha imigrado recentemente. Falou, não, fala com essa advogada aqui, que ela... E aí fez a entrevista e tal. E isso quer dizer que na época eu tinha 45 anos. E aí a advogada, no fim, virou e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho... a minha taxa de aprovação de pedido de imigração é de 100%. Portanto, eu não vou aceitar o caso de vocês, porque com a idade de vocês, há uma chance muito grande de vocês não vão formar a pontuação da imigração para conseguir. E assim, eu tinha acabado de sair do Facebook, estava com dinheiro, ações, e carreira, e diploma, e tudo. E assim... Vou botar metade da culpa nela, metade da culpa no governo do Canadá, porque o governo do Canadá também assim, tá vindo o cara aqui para usar o meu sistema de saúde grátis e tal. Ele quer pessoas novas, mas essa história que você contou me lembrou isso. E a pessoa virou e falou assim, não, eu não vou aceitar vocês porque a idade de vocês tá alta. E acho que foi ali o início da crise, assim, falei, tá bom, o auge da minha vida passou, as portas começam a se fechar, porque agora eu tenho uma idade que já não é mais interessante para as pessoas. Não é incrível isso? 45 anos, você já ser... Não quero você? É ridículo. Na minha cabeça, se eu fechar os olhos e assim, Cris, se olha no espelho mentalmente. Eu não tenho essa fisionomia. Eu tenho 40 anos. Eu tenho a cara que eu tinha com os 40 anos. Porque o que eu penso não mudou, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu, assim, eu continuo, e inclusive o negativo, assim, continuo com minhas dúvidas. Eu achava que quando eu fizesse 40, 45 anos, eu ia ter literalmente todas as respostas da vida e atingir a maturidade. Eu falo assim... É como se fosse um platô, né? Você chegou lá em cima, pronto. O Buda, sei lá, ia virar o Buda e falar, agora eu entendi, agora eu entendi a vida. Jovens, aqui está. E não, eu continuo, eu até brinco assim, eu sei mais coisas, eu vivi mais coisas, o que me gerou mais perguntas e, portanto, eu tenho mais dúvidas. Então não é que eu sou um idiota, mas eu continuo com as inseguranças, eu continuo com as dúvidas, eu continuo... Talvez outras. Talvez você tenha... Algumas você deixou no caminho, outras apareceram, porque faz parte. E eu sinto essa coisa de me sentir deslocado, de ir em, sei lá, ver o filme da Marvel... tiozão, eu nunca fui chamar de tiozão, mas assim, quando eu era garoto, era a figura do tiozão da Suquita, que na propaganda devia ter 30 e poucos anos, mas assim, será que isso é apropriado para minha idade e tal? Porque é isso, dentro da minha cabeça, eu tenho como é que é o nome? Cat Stevens, o Yusuf, ele tem uma frase que eu ainda tenho guerras a lutar, entendeu? E tem mesmo. E talvez essa seja uma delas. Talvez aqui estamos na guerra. É isso, Mas isso é um sentimento comum de que, agora puxando seu lado psicóloga, talvez, de que é isso, ao fechar os olhos eu não tenho 50, 60, 70, 80 anos. A narrativa fala disso. A narrativa fala de uma imagem interna que não condiz com a aparência externa. Assim. Você lê isso com muita frequência, tanto nos testemunhos, né, das pessoas que escrevem falando sobre como é que elas estão experienciando o envelhecer, mas também das pessoas que estudam gerontologia cultural ou mesmo na sociologia, já tem bastante gente estudando, ou a gente lá na comunicação. É muito. A gente não se acha, é isso. Eu vejo assim, por exemplo, quando eu fui na SPM... E ao contrário, assim, eu olho assim, o que são esses bebês aqui, né? Vocês têm 20 anos de idade. E, assim, eu dou aula para primeiro período. É sensacional. Antigamente, eu comecei a dar aula super cedo, comecei a dar aula com 16 anos. Então eu era mais moça do que alguns dos meus alunos. Isso. Eu dava aula de inglês, era outra história. Sim. Eu tinha aluno criancinha, mas eu tinha aluno engravatado, que vinha do trabalho para ter aula de inglês, e a professora era eu, uma pirralha de 16 anos. Que sabia falar inglês bem pra caramba, porque eu morei nos Estados Unidos quando eu era criança, então...
Isso aí. Não era comum naquela época, não tinha curso para criança, nada disso. Enfim. Mas, lá se vão tantos anos, agora eu adoro dar aula. E uma das coisas que eu adoro dar aula é exatamente esse contato com pessoas diferentes, com procedências diferentes, com idades diferentes, mentalidades diferentes. É muito, muito enriquecedor isso, te tira do teu lugar, né? Mas eu percebo que a distância, eles fazem uma cerimônia comigo. Professor, porque assim, ainda mais porque eu tô na graduação, mas eu venho do mestrado e doutorado. Então eu sou aquela pesquisadora que tem livro publicado, que eles leram no jornal alguma coisa. Mentira, mas eles leram nas redes sociais alguma coisa a meu respeito, ou que outros alunos falam sobre. Então, o meu truque tem sido, como os pós-graduandos têm que fazer estágio de docência, eu tenho sempre um mestrando ou doutorando perto de mim. E aí fica como fazendo estágio de docência na minha disciplina para graduação. Então, para eles é legal, porque aprendem como é que é isso de lidar com graduação. Muitos estão fazendo mestrado justamente para fazer transição de carreira e virarem professores também. Mas funciona como elemento de ligação comigo. Legal. Porque aí então eles falam com o mestrando ou com a doutoranda, enfim, e depois é muito engraçado. Mas isso. é doido isso, porque assim, beleza, eu chego lá na universidade e acho bebês, criança, até porque eu tenho uma filha de 18 anos, então assim, você é um bebê, que nem a minha filha, é um bebezinho. Mas no ambiente de trabalho, lidando com pessoas ali de 30 anos, assim, eu até falo assim, nossa, você ainda não fez 30 anos, mas assim, eu tô falando de igual para igual, assim, cara, somos iguais, temos somos adultos. Dúvidas iguais, somos adultos. Eu sou seu chefe, eu sou, beleza, não é... Mas é isso, na minha cabeça, eu tô falando com semelhante. E eu sei por quê, porque eu já tive nesse lugar que o inverso não é verdadeiro, que aquela pessoa agora, principalmente esse ano, deixa a barba crescer, ficou com a moldura mais grisalha. Literalmente na minha cara, pelos brancos na minha cara. Então, assim, a pessoa... E a minha vontade é sacudir a pessoa de, cara, não, assim... ainda sou eu aqui. Somos iguais. Isso, somos iguais e tal. E eu acho que as duas grandes crises são essas. Ficar invisível, que talvez seja a mesma crise, né? E falar, eu continuo sendo a mesma pessoa. Aqui dentro tem... não virou uma chave. Mas eu vejo isso, meus pais. Meu pai vai fazer 84, minha mãe não... É outra fase. Tem um NDA que eu não posso revelar. É outra coisa também, que isso não fala a idade. Não fala a idade, Então, tem a gente já há algum tempo, até porque mais de nós estamos vivendo mais... Isso. O termo terceira idade foi ficando insuficiente. Então, agora trabalha-se com a ideia de quarta idade. Do mesmo jeito que tem um centenário, super centenário, a gente tem hoje a terceira idade e a quarta idade. Porque uma coisa é você falar de 60, 70, outra coisa é você falar de 80, 90, entendeu? E outra coisa ainda é falar de 100, 110. Pelo menos isso. O mercado ainda não sabe muito isso não, porque o mercado para no 45 e acha que todo mundo é igual. Sim, que é onde eu quero chegar de carreira. Porque... Mercado de trabalho também não está muito valorizando isso. Tem algumas iniciativas, mas assim, nas campanhas por maior responsabilidade, né, social corporativa, você vê todo o empenho em demonstrar que nós somos uma empresa inclusiva, valorizamos a diversidade. Diversidade racial, de gênero, de sexualidade, mas raramente você está falando de geracional ou etária. Não tá. Sim. Isso ainda é invisível em boa parte das empresas. Isso é ruim. Aí, quando tem alguma empresa que tem alguma coisa assim, faz um tremendo alarde, porque olha só como é que a gente aqui faz... Mas isso é um problema novo, porque eu estava pensando, assim, meu pai, a geração do meu pai, meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Então, no dia que ele fez 50 anos, tudo bem, agora, aquele cara de 50 anos já não tem mais, mas ele está lá, ele está no cargo dele, gerente, superintendente, sei lá o quê, não sei o que lá. Vivemos numa economia agora, numa sociedade que não se trabalha mais a vida inteira na mesma empresa. Então, eu com 45 anos... também ser gerente não quer dizer nada, você já entra como gerente. Isso faz uma diferença enorme. Mas bem ou mal, com 45 anos, eu decidi largar o meu emprego e estou no mercado de trabalho. Então,
Você contou da história da sua filha. A empresa faliu, o departamento não sei o que lá, o mercado mudou. A empresa estava no Brasil, desistiu de estar no Brasil. As pessoas perdem emprego normal, a troca de emprego. E quando eu tinha 30 anos, não, beleza, eu vou daqui, vou para lá, olha o meu currículo. Nossa, realmente, você trabalhou ali e tal. 45 em diante, 50 e tal, aí começam as frases. Não, mas essa vaga... você é muito experiente para essa vaga. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Outro dia eu vi no LinkedIn um cara falando assim, que ele falou assim, eu vou dar ele falando, já abre em tom de brincadeira assim, eu vou dar um conselho para vocês, é que nunca sejam promovidos. Que cada degrau que você vai subir na promoção, todos os cargos dali para baixo, já não são você não pode mais, não, exercer. Você era diretor, não vou te contratar como gerente. E ele até brincava alguma coisa tipo assim, é humilhante, é vergonhoso você descer. Ele falou assim, é vergonhoso não ter emprego, assim. Claro, então eu quero o emprego que você tiver e tá tudo bem e tal. Então, como é... E eu tô falando isso no sentido de que é um problema novo. A geração do meu pai, bem ou mal, não teve esse problema. Trabalhava-se a vida inteira com todos os problemas de produtividade. O pessoal não gostava naquela época. E eu brinco também, eu sou da geração X, eu brinco que a geração X é a geração esquecida, no sentido de que millennials e geração Z brigam com os boomers e a geração X fica ali comendo pipoquinha no canto só vendo o pau comer. Se pegar fogo. Mas o que a gente está vendo agora é que, até no contexto econômico que você falou, os boomers não estão se aposentando, continuam trabalhando. E os cargos que naturalmente a minha geração ocuparia, porque eles vão se aposentar compulsivamente ou não, eu não consigo ocupar. Então fica aquele meio do caminho que é isso. Não, você é velho demais para essa vaga e a vaga que eu teria para você tá ocupada. Eu tive a sorte de, quando eu fiz a transição de carreira, a comunicação tá mudando para o digital. Então, assim, não tinha ninguém, as vagas estavam literalmente sendo inventadas. Mas hoje é isso, assim, não, cara, já tem, assim, um diretor de não sei o que. Não tem mais muita empresa. Essa ideia também de emprego tá acabando. Todo mundo é PJ, ou MEI, né? Todo mundo é MEI, ou PJ. Então você vai ali com um contrato de freela. Todo mundo é freela, quase todo mundo. Você trabalha é gig economy, né? Você trabalha por projeto. Acabou, aquele projeto acabou. Uma empresa que mantém você trabalhando o ano inteiro, verão, inverno, primavera, meio que tá acabando isso. E por uma série de razões. Então, aí fica também mais complicado, a briga pelas vagas poucas é maior. Enfim, vou reclamar do jovem. Eu gravei, nesse ano, gravei aqui um programa sobre a geração Z. E eu falei assim, eu sou um entusiasta de todas as gerações mais novas, geração Z, porque, principalmente no contexto do programa, porque tem uma relação melhor com a carreira e o trabalho. Não se definem pelo trabalho e tal. E aí foi engraçado que meus amigos... e você que defende jovem e tal. Começaram a me mandar aqueles memes zoando geração Z, que é normal, era antes do meme dos milênios. Mas aí eu vou virar o jogo aqui, vou reclamar de jovem, que assim, aí topa fazer por menos dinheiro, vou pegar, porque, enfim, é até uma realidade econômica diferente e acaba complicando pra gente. Mas como é que, dado que é um problema novo, o que você identifica e como a gente desarma esse nó de carreira? O que a gente, como pessoa, pode fazer? O que as empresas podem fazer? Porque é isso, você tem uma faixa de pessoas que... Eu vejo meus amigos, o cara chegou de agência de publicidade. Um cara era diretor da agência. A publicidade é um meio super jovem-cêntrico. É um meio, sempre foi. E aí agora com as fusões, a agência A se fundiu com a agência B, o diretor da agência B ficou e eu saí fora. E aí o que esse cara faz? E os caras estão meio perdidos, esquecidos no churrasco, assim. Aí faz uma firminha e começa a prestar serviço. Faz uma firminha. É isso, então. É isso que está acontecendo. É o empreenda, a solução para tudo, empreenda. É o que o neoliberalismo ensina, né? Vai lá, vai empreender. Agora tem escola ensinando empreendedorismo para criancinha pequena. Sim.
Os pais querem que as escolas tenham isso. É infernal. Eu pessoalmente, acho isso lamentável. Porque tá tudo bem, nada contra empreender. Mas empreender não é panaceia para todos os males, né? Não é bem assim. Para todas as pessoas, para todos os perfis Para tudo, e tal. exatamente. Nem é solução para tudo. Junto com isso, tem isso que um ponto importante que você levantou, não que os outros não tenham sido, mas me chamou a atenção esse que você falou do... Aí, vou reclamar de quem aceita trabalhar por menos. Sim, tem uma certa normalização do é assim mesmo. Quem já viu que quando era diferente, tem uma perspectiva, mas quem chegou com essa regra do jogo, não é que aceita, é essa regra do jogo que o cara encontra. Sim, sim. Então não é exatamente que ele aceita, é que essa é a regra que é posta para ele está chegando agora no mercado, talvez seja por aí. Existe uma enorme tentativa de naturalização dessa precariedade, dessa precarização das relações de trabalho. Só que não está se chamando disso, está se chamando de transição para o empreendedorismo. Isso. Né? Gig economy, você dá um nome bonitinho, o mercado é bom de fazer isso. Sim. E aí as pessoas vão embarcando, eles acreditam, de fato, que isso é a regra do jogo. Quem já viu diferente, reclama ou se ressente. Né? Veio de outra época, que tinha mais colchão. E tem uma trend agora para falar com... tem uma trend agora que é mostrar vagas... É diferente, tinham vagas arrombadas, que era tipo pagando mal e não sei o quê, mas agora eu não sei o nome exato, mas é tipo assim... Vagas onde uma pessoa tem que fazer tudo. Então, outro dia eu sou de um... É o pau para toda obra repaginado. Eu sou de um grupo de WhatsApp dos ex-funcionários de ex-funcionários do Facebook que foram saindo em várias épocas. Aí um dia, já tem quase um ano essa história, uma pessoa entrou lá e falou assim: galera, tem um amigo meu que está abrindo uma empresa, precisa de um marketing lá. Tô procurando aqui uma pessoa jovem que saiba Photoshop, editar vídeo e fazer post em rede social e fazer não sei o quê, e que também tem churrasco. Isso. Churrasco, lavar roupa, não sei o que. Cozinha Thai gourmet. E que esteja aí. E aí tem era o bingo das palavrinhas, tipo assim, disposto a aprender, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei revoltado, mas eu tô numa jornada de autoconhecimento e de auto-paz, zen. Falei assim, eu não vou ser essa pessoa, até porque a pessoa que postou, eu não conhecia, não trabalhei com ela. Falei assim, vou ficar na minha, vou respirar. E aí, uma colega minha, aí sim, contemporânea, trabalhou comigo, virou e falou: olha, desculpa, você está primeiro sendo etarista, porque você já está partindo do princípio que só uma pessoa jovem vai conseguir fazer tudo isso, e depois você está quebrando o mercado, dizendo que uma pessoa vai conseguir fazer tudo, que espera-se que uma pessoa saiba fazer isso tudo. Olha só, você está falando em design. Saiba e aguente. Saiba e aguente. Ela até pode saber, mas não necessariamente ela aguenta. Eu tive um assistente de pesquisa há uns anos atrás, na época que a ESPM ainda investia nisso. Então, a gente que era pesquisador, mestrado, doutorado, a escola dava uma bolsa para um menino ou menina de graduação que quisesse trabalhar com a gente. Era legal pra caramba. Tive alguns bem legais. E esse menino era ótimo mesmo, super capaz. E ele se formou. E um tempo depois, sei lá, 2, 3 anos depois, ele me procurou, foi almoçar comigo lá na escola. E ele falou: professor, eu estou desesperado. Eu falei: o que houve? Aí eu descobri, ele foi me contando, ele trabalhava numa uma tremenda empresa, uma marca de carro sofisticadérrimo, chiquérrimo, maravilhoso. Mas esse menino, sozinho, era o departamento de marca digital da empresa. Isso. Porque a galera não tinha a menor ideia do que era marca digital, o garoto era da SPM, bota ele. E o troço foi tomando um vulto que eu falei: você não tem nem como dizer pra eles que você precisa ser uma equipe, né? Não é à toa que você tá desesperado. Isso. É super legal trabalhar nessa empresa, mas não sozinho. Ele: pois vai convencer. Posso trazer? Posso pedir pra eles falarem com você? O seu zap? Porque eu tô desesperado. Eu falei: eu imagino, você deve estar mesmo. Porque não é brincadeira. Mas sozinho. Aí você tá tocando no outro ponto que você deve viver muito lá também, que é a famosa juniorização, né? De que outro dia um amigo jogou lá no grupo assim: tô precisando de uma vaga assim, assim, assado. E eu acho que era para gerente, para ganhar tanto. Aí eu falei assim, cara... E era ele trabalha numa agência que é do mesmo grupo que a agência que eu trabalhei em 2010. Assim, cara, você tá pagando para uma vaga de gerente numa agência de grupo
R$1.000 a menos do que eu ganhei como gerente em 2010. Não pode. É que, na verdade, hoje em dia, gerente também não é bem assim e tal. E eu vejo, eu abro lá o LinkedIn, tem Head of, não sei o que lá, VP de Growth, o cara que foi meu estagiário no Facebook. É isso. Ué, eu tenho um aluno que me dá cartão, ele é CEO. CEO. Cara, não. Mas assim, talvez seja o famoso CEO de MEI, mas assim, agências de publicidade. E, de novo, as pessoas são incríveis, capazes e maravilhosas, mas assim, agência de publicidade com o Chief, sei lá o quê, com 30, 35 anos de idade. E a minha primeira pergunta é assim, essa pessoa bateu no teto aos 35, não tem mais espaço de crescimento e tal, dá para quebrar a juniorização? O que eu te falei da lista de reclamações, assim, como é que a gente quebra a juniorização? Ou então o que você falou, sim, é a realidade, vai prestar serviço pro CEO de 35 anos? Um pouco tem sido assim, que você viu aquele filme O Senhor Estagiário, com Robert De Niro? Não vi, todo mundo falou isso. Então, esse filme é muito legal, porque é um filme que mostra lá no contexto americano, uma moça que empreendeu naquela coisa de .com, e ela foi bem sucedida, e de uma hora para outra a empresa dela cresceu pra caramba, ela teve que contratar. E nesse meio tempo, ela acaba postando uma vaga no jornal, pedindo um estagiário, e o personagem do Robert De Niro acabou de perder, ficou viúvo, e ele não sabia o que fazer. Ele estava aposentado e viúvo, quando ele pensou que ele ia começar a fazer aquela tal vida legal, agora estamos aposentados, vamos viajar, cara, a mulher dele morre, faz o que agora? E aí também a empresa da .com lá, enfim, ficava no endereço onde os pais dele moraram. A casa tinha sido, aquelas coisas. Isso, é bem Hollywood. Exatamente. E ele se candidata. E é um escândalo, porque ele já é um senhor, e é uma empresa, só tem garotada, a galera trabalha de bermuda. E é muito legal. E ele é estagiário, é um posto para estagiário. E ele falou, eu quero ser estagiário, eu quero aprender aqui. Ele já sabia um monte de coisa, lógico, Sim. mas... E é muito interessante a relação, como é que ele vai sendo, a coisa das gerações. Todo mundo é muito jovenzinho, mas tem uma hora que alguém, gente grande, faz diferença e fala coisas que os jovenzinhos não sabem. Tempo é patrimônio, não é só decrepitude. Eu falo muito isso. Essas coisas que a gente vai... A vivência, a experiência acumulada, as coisas que você já viu, isso conta, isso é legal, ou pode ser legal. É uma pena quando você olha para a idade só como número e entende que aquilo significa data de vencimento. É data de vencimento, entendeu? Boa. Data de vencimento não é uma boa forma de você pensar em termos de pessoas. Até porque o envelhecimento de cada um é muito desigual. O envelhecimento é um processo atravessado por muitos fatores. Tanto que a gente fala em envelhecimento e não em velhice, porque ninguém sabe quando é que começa a velhice. Entendeu? Sei lá. Depende de uma série de fatores. Mas voltando para o individual, é mesmo. Então você tem gente da mesma idade que está com aparências diferentes, piques de vida diferentes, momentos de carreira diferentes, não é? Tem muita coisa aí. Mas tem uma parte que é inegável, que é quem viveu mais tempo passou por mais coisas. Passou por mais então, no mercado de trabalho, por exemplo, é muito comum você ver uma hipervalorização dos profissionais mais jovens. Porque vem cheio de ideias, são inovadores, tem um pique de trabalho, tudo isso, legal, é verdade. Ok, vamos admitir que seja, como se todos os jovens fossem iguais, e não são. A gente sabe disso também. Mas vai lá. O que está perdendo? Chega uma crise, os caras ficam enlouquecidos, não sabem o que fazer. Porque eles nunca passaram por crise. Eles são ótimos, inovadores, trabalhadores, pique, mas a crise desestrutura, abala, porque dá medo. O que eu faço agora, quando está tudo dando errado? A gente, no programa de Geração Z, surgiu a expressão, não sei se você já se deparou, o que você acha, a sua opinião, que é mentoria reversa, que é de certa maneira o filme do Robert De Niro. Como é que mais você tem visto menos, isso por aí? Ele entrou como estagiário. Então a mentoria reversa seria se ele fosse sim, tá bom. gerente e fosse fazer mentoria com um estagiário, né? Mas
Mas, de qualquer maneira, é porque geralmente se pensa em mentoria reversa só com uma questão de idade. Uhum. Mas a ideia do reverso também é que o chefe possa aprender com o subordinado. Isso. Então tem uma coisa de hierarquia também nesse reverso. Tá. E que é interessante. Você tem visto usos legais? Eu não tenho visto, não tenho tanto contato, mas eu me parece que é uma coisa bem-vinda. Legal. Eu não sei se Você gosta Eu gosto da ideia, me parece, mas desde que não seja só a idade. Veja, porque originalmente me parece que a ideia era menos idade e mais hierarquia. Para bagunçar um pouco essa ideia, eu só mando e você só aprende, entendeu? Me lembra um pouco, e é o que eu falo para esses alunos, né, mais novinhos que não sabem, por que Paulo Freire é tão controverso, entendeu? O que é isso? Né? Porque é uma ideia de educação que está tão distante, né, hoje, que é... Enfim... E uma das coisas geniais, o Paulo Freire trabalhava com adultos que não sabiam ler. A questão dele era essa. Então, a primeira coisa assim, o cara só não sabe ler. Mas ele sabe um monte de coisa. Então, vamos começar do que ele sabe. Ele não é uma criança, né? Mesmo criança, você não deve olhar o professor aqui e a criancinha aqui. Que dirá? Você é professor de adulto. Às vezes você é mais moço do que o teu aluno adulto. Então, é uma sensibilidade, é uma outra maneira de enxergar. Então, vamos partir do que ele já sabe e incorporar isso no aprendizado dele. Porque aí faz sentido para ele. Ele não vai aprender Ivo viu a uva. Ele não sabe quem é Ivo e não come uva. Então, o que é isso, né? E a mesma coisa na mentoria reversa seria isso. Então, você olhar para o teu... subordinado como alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. E você poder... eu sei uma opção de coisa disso, mas eu não sei nada sobre, sei lá, sobre rock progressivo inglês. Será que você pode me ensinar? Entendeu? Ou sei lá o quê. É mais fácil o chefe saber de rock progressivo inglês do que o estagiário. Mas sei lá, às vezes. Mas é porque aí você tá me lembrando outra história que é um problema de mercado de todas as idades, mas que acaba afetando quanto mais experiência você tem, que eu vi de novo uma história no LinkedIn outro dia, que era assim, a pessoa contando, me ligaram para uma vaga de CEO numa empresa, eu falei que não estava querendo mudar de emprego, mas indiquei um amigo, indiquei um cliente. E a pessoa que estava falando comigo falou assim, não quero porque a gente é uma empresa de, sei lá, sorvete, e essa pessoa que você está indicando trabalhava numa empresa de vinho. Aí a autora do post falou assim, não, peraí, ele pegou a empresa de vinho, fez, mudou. Não, mas a gente precisa de alguém com experiência em sorvete. Pois é, tá vendo? E aí, quando você fala isso, vamos começar do que a pessoa sabe e só complementar. Bom, você sabe liderar, você sabe mexer na planilha, você sabe consertar finanças, lá. O que você não sabe é o sorvete. Mas eu vejo muito assim, não, você tem experiência em Google Ads? Não. Então não serve. Então não serve. É isso, é uma visão muito estreita do que você precisa. Ainda mais na área de tecnologia, que a cada 2 minutos aquilo fica obsoleto. Meu irmão brinca que ele só durante o tempo que ele fez faculdade, ele aprendeu 4 diferentes linguagens de computação. Sim, quando eu saí da faculdade... Era aquela de perfurar cartão, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Cada uma tinha um nome. Eu já saí da faculdade desatualizado. Meu irmão diz a mesma coisa. Ele diz que já saiu desatualizado. E é assim. Então, é uma bobagem você se fiar na especificidade da história. Você tem que ver qual é a competência mais geral, se você está lidando com preenchimento de uma vaga. Porque isso é perene. Agora, aquele específico muda. Porque, ao mesmo tempo, a recomendação, e eu quero saber qual é a sua, a recomendação dos especialistas é você tem que se reciclar, você tem que estudar novas coisas, sei lá, trabalho em comunicação, vai TikTok, porque quando você era da agência não tinha TikTok, não tinha beleza. TikTok. Daqui a pouco o TikTok morre e vai aparecer outra coisa. Isso, faz o quê? Mas ao mesmo tempo é isso. E até no caso do Robert De Niro, da história, que é assim, eu trabalhava com vinho e o mercado de vinhos agora não é mais igual, então eu vou mudar de carreira, eu vou me reposicionar e tal. Mas do lado de lá, a empresa fala assim, não, mas você está mudando de carreira? Não, você tem todo um histórico. Um mercado que talvez valorize quem muda de carreira aos 35 anos, que nem eu, mas não valoriza quem muda de carreira aos 50 anos. O que as empresas podem fazer e o que as pessoas podem fazer para preencher esse buraco de que é isso? As pessoas estão, por força do mercado, perdendo emprego todos os dias, em todas as idades, mas pessoas com 45 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais perdem os empregos e não conseguem se recolocar. O que você sugere
O que a gente pode fazer como pessoa física e pessoa jurídica para reverter isso? Como sociedade. Acho que isso é uma coisa de sociedade, né? Acho que eu vejo algumas empresas, poucas ainda, lamentavelmente, mas eu vejo algumas empresas começando a se preocupar com diversidade etária também, entendendo como foi lá em Londres quando eu cheguei. Eu fiquei muito impressionada. Andei pelo centro financeiro de Londres e tinha um monte de gente grisalha. Grisalha de diferentes grisalhos, né? E aqui não tinha. Aqui, se você vai para um lugar... eu lembro que enfim, fui almoçar com a minha filha, essa filha, na empresa que ela trabalhava, e era sexta-feira, então era o casual day. Tava todo mundo, né, no Rio, de bermudão e camisa polo, Daqui a pouco ela me apresenta o Infante. Esse é o meu chefe. O chefe dela tinha um pouco mais de idade do que ela. Era isso. E aí eu perguntei, minha filha, onde é que estão as pessoas de cabeça branca aqui na sua empresa? Ai, mas você faz cada pergunta. Sei lá. Aí depois ela, acho que não tem. Acho que não tem. Pensando bem, né, depois. E isso é normal. É normal não ter ninguém de cabeça branca na empresa. Não, e é normal nem se dar conta. Pois é. Tanto é que ela parou para pensar, acho que não tem. E lá, não. Aí eu perguntei, falei, escuta, como é que foi isso? Aí me contaram a seguinte história. Há mais tempo atrás, a gente fez essa burrice. A gente demitiu todos os mais velhos, porque eles eram caros, porque a gente achava que eles eram morosos e que eles não conseguiam aprender as coisas novas. E aí veio crise. E a gente teve que chamar de volta. Quem primeiro fez isso foram os bancos. Tá. E o setor financeiro. Foi exatamente o setor que eu estava olhando. Era London City, é o centro financeiro de Londres. Legal. Há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, a gente chamou de volta. Porque a gente entendeu que a gente não ia seguir se a gente não tivesse gente que ficasse calmo, sereno no meio da crise. É isso. Nossa, sim. Que não desse defeito, porque eles dão defeito. Sim. Os caras não sabem e fica todo mundo apavorado. Não pode, né? Imagina. E aí isso foi se estendendo, a gente aprendeu. Então agora a gente acha que uma equipe de trabalho boa é uma equipe diversa. E de várias maneiras, inclusive em termos etários. Opa! Então um dia talvez a gente chegue. Se vocês conseguiram, talvez a gente chegue. Europa, ela é mais envelhecida há mais tempo. No Brasil é cruel, porque até ontem a gente era considerado um país jovem. A gente tinha pirâmide etária, né? Não temos mais pirâmide há muito tempo, mas o pessoal ainda brinca que tem. Sim. E ainda acha que todo mundo aqui é jovenzinho. Quando a gente estava na escola, a gente aprendeu que era pirâmide, então continua valendo até hoje. As pessoas falam, pirâmide não mudou. Não, a pirâmide mudou, a pirâmide acabou. Não tem mais pirâmide, agora entendeu? É outra coisa, é um polígono, Não é mais com a figura de pirâmide. Pimenteira. E isso, mas então... Aqui, mais do que em outros lugares, mais do que na Europa, foi isso que eu fui observar, exatamente, por isso que eu fui para lá. A gente ainda tem um jovem-centrismo muito agudo, entendeu? O jovem é valor, e o jovem não é só jovem etário, em termos de idade. É jovem em termos de aparência, jovem em termos de lifestyle, jovem... É um valor, é mais do que um valor, é um imperativo. Todo mundo tem que ser jovem. Mesmo que se você for muito velho, você tem que ser jovem. Isso é cansativo e isso é limitante. Por que eu não posso ser o que eu sou e pronto? Por que essa ideia de jovem que tem que... Isso é que é o certo. É isso que a gente precisa desmanchar. Parece que a gente tem um pavor ainda na nossa sociedade da ideia de envelhecer e da possibilidade de um dia ser considerado velho. Porque velho necessariamente é ruim, negativo. Velho tem a ver com data de validade vencida, tem a ver com com decrepitude, com falta de beleza, com falta de potencialidade, de capacidade, e etc, etc. E é uma pena, porque velho também tem conotações bacanas. Velho amigo, velho vinho, velho, sei lá, uma opção de coisas, venerável, né? Que nem aquela história. Então, mas a gente ainda não, como sociedade, a gente ainda não chegou nesse ponto de poder valorizar o bom do velho. Ou o bom do envelhecido. Você tá contando isso, tô lembrando de uma história que aconteceu já, sei lá, 15 anos. Eu tava no avião, e era na época que estavam se escolhendo, mudando as palavras... para se referir a pessoas, para tirar conotações negativas. Ótimo. E aí, a pessoa falando lá no alto-falante do avião, aqui, não sei o que, sei lá, e assentos preferenciais para, sei lá, gestantes, e pessoas da melhor idade. Ai! Aí eu assim,
Cara, e eu Menos tinha, sei lá, bom. 30 anos, tinha 35 anos. Assim, cara, assim, não, isso não. a palavra era velho. É. E aí alguém virou e falou assim, não, velho não é legal, porque velho, isso aqui. Vamos chamar de idoso? Ah, legal. Idoso é uma palavra mais neutra, mais educada. Mas continuou tratando as pessoas do mesmo jeito. Não mudou nada na sociedade. Não. Tudo isso teve... E aí não mudou nada. Ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, em vez de chamar de idoso, porque aí o idoso virou pejorativo, passou, sei lá, 10, 20 anos. É isso mesmo. E, não, idoso. Não chama de idoso. Aí chama de melhor idade. Eu assim, cara... não, melhor idade é feio, né? Não dá, assim, não pegou. Não é melhor idade, assim, não é assim, não chama de melhor idade. Os americanos chamam de Golden Age. Golden Age. Chama de melhor idade que vai automaticamente se tornar a melhor idade. É o que você falou, a calçada tem não sei o quê, o assento tem não sei o que lá, a letra da tela tem que ser maior. Olha, não é nada disso. Isso também, de novo. Aqui, a gente tem no Brasil um Estatuto do Idoso, né? Ou da Pessoa Idosa. Mudou de nome, é isso mesmo, o Estatuto da Pessoa Idosa. E o Estatuto da Pessoa Idosa define esse patamar, né? A partir dos 60 anos. No Brasil é isso. 60 anos. Na França, onde eu tenho ido muito por causa do meu netinho franco-brasileirinho, os ônibus todos têm pouquíssimos assentos. Pouquíssimos. Mas o troço é pensado para as pessoas andarem em pé. Mas também não são distâncias enormes, né? Paris é pequititinho, né? Comparado com São Paulo, o mesmo Rio. E tá bem, mas tem lá uns lugares. E eu tinha acabado de operar meu joelho. Então eu entrei no ônibus com a minha filha e me sentei. A minha filha, pode sair. Aqui você não é velha, mãe. Porque não é. Velho lá é a partir de 75, 80. Aí que pode ser. Ou então se você tá grávida, ou então se você tá com o joelho operado, até pode, entendeu? Mas não pela sua idade, entendeu? Porque 60 anos aqui, mãe, tá batendo bola. Não tem nada a ver. Não tem direito a coisa nenhuma, meia entrada. Então aproveita, se você tem essas coisas, aproveita, porque aqui não tem nada disso. E é isso, tinha um lugar lá de esqui que dava gratuidade a partir de 70, já mudou para 75. E já está estudando mudar para 80, porque eles estão no prejuízo. Tem muita gente. Então vem previdência, né, previdência governamental e tal. Para fechar... Um tema que, se eu não entrar, eu vou ter problemas com a minha diretora e produtora, mas que é o seguinte. Estamos aqui, falamos de idade, não sei o quê, como é que faz a minha carreira, eu conto histórias do meu pai, não sei o que, sei lá. Mas eu sou homem. Como que toda essa questão de idade impacta ainda mais as mulheres? Ótima pergunta. Como eu disse lá na frente, o envelhecimento ele é atravessado por muitos fatores. E o fator gênero é um fator muito importante. O envelhecimento masculino é completamente diferente do envelhecimento feminino, como também é completamente diferente do envelhecimento das pessoas LGBT. Dependendo da comunidade, esse é o público que a gente tem menos estudos, mas a gente já tem alguns bons estudos, por exemplo, de comunidade gay, na qual o envelhecimento é um problema. É um grupo muito fortemente etarista. Então, o homem gay velho, ele é muito esnobado, assim, a não ser que ele tenha poder aquisitivo, porque senão ele não é nada. Talvez mais do que a mulher cis e heteronormativa, enfim, que envelhece. Mas ela, menos do que o homem. Então, além de jovem-cêntrica, a gente tem uma sociedade androcêntrica. Então, ou como querem, é patriarcal. Então, tem a coisa... Homens mandando. Então, por uma série de razões, mas por causa disso... o valor social da mulher ainda é muito definido pelo olhar masculino. Então, a mulher é valorizada como objeto de desejo, como objeto de prazer e etc. Ou como alguém que reproduz. Passada a fase como reprodutora e passada a fase de me encantar como uma possível parceira sexual, essa mulher não me interessa mais. Então, a mulher envelhece muito mais rapidamente, socialmente. São várias camadas de envelhecimento. Tem o biológico e tem o social, cultural, enfim, várias camadas. E o envelhecimento cultural da mulher é muito mais forte por causa disso. Muito mais rápido. Então, você vê, por exemplo, na bancada do Jornal Nacional.
A Fátima Bernardes vai embora, mas o Bonner segue fica majestoso. Grisalhão, bonito. Cada vez mais beleza. bonito, está ficando lindo. Uau, como está lindo. Envelheceu bem. Então isso. A pobre da Fátima teve que passar por 1000 procedimentos para ficar aceitável num programa de variedade de manhã. E que nem assim já saiu do programa de variedade. Já saiu, mas também eu acho que ela não aguentou. Aquilo era chato pra caramba. Vamos combinar. Mas enfim, isso é uma outra história. Seja lá o que for, tem uma exigência muito mais forte na aparência da mulher e nessa questão da data de validade. A gente falou a palavra nova que eu aprendi, adorei, elofensas, né? Que a pessoa acha que está elogiando, assim, nossa, você nem parece, tá tão nova. Isso é horrível. Isso me irrita profundamente. Eu sempre falo, não, eu pareço sim. Eu pareço. Eu pareço sim, faço questão disso. Você tá bem, nem parece. Não, eu não estou bem. Eu já estive bem melhor. É isso, e por aí vai, né? E não tem... o bem é bem o quê? Geralmente é aparência. Tudo isso é aparência. Isso. Né? Então esse é um fator muito importante. O envelhecimento. A mulher mais velha vale menos socialmente do que o homem mais velho. E a Alessandra Negrini é uma que está batendo muito nisso, que toda a manchete que vem nela, assim, Alessandra Negrini, 51 anos, ela... Por que precisa... Por que tem que dizer a minha idade? Os homens não botam, nem tem vírgula nenhuma com a idade. Mas até tem. Mas se tiver, não tem problema. Dizer que o cara tem 51 não tem problema não, mas dizer que ela tem 51 não tem. Entendeu? É isso que é o problema. Então, por que idade é tão importante para colocar ali do lado? E por que 50 anos para a mulher é um desastre, para o homem não necessariamente? Entendeu? Por aí, por exemplo. Isso é fato. Mas tem outros fatores. Que a gente também considera nessa coisa. Se a mulher teve filhos, se ela não teve. Se a mulher casou, se não casou. Então, a mulher que nunca casou, chega a uma determinada idade cedo ainda, mas ela já é considerada solteirona, que é uma barbaridade. Nossa, sim. Não ainda existe a quarentona, isso. Quando eu era moleque, era a quarentona, agora solteirona, ficou com a titia. E tem um monte de mulher que tá casando mais velha, que só encontra alguém finalmente, ou só olha pro lado, porque ela tava super ocupada fazendo outra coisa. E daí, entendeu? Então, o que a gente está vendo também, por outro lado, a sociedade tem esses costumes ainda muito arraigados, mas eu vejo o outro lado da história. Eu estou vendo mais e mais pessoas envelhecendo gostoso, envelhecendo e reivindicando o direito de envelhecer gostoso, reivindicando o direito de não tingir o cabelo, reivindicando o direito de não trabalhar tanto e poder ficar em casa fazendo bolo pro neto que vai chegar. É uma coisa que eu morro de pena, porque eu não posso ainda tanto. Mas é uma delícia quando a gente pode, e ele adora cozinhar comigo. Enfim, reivindicando o direito de ir surfar também. Entendeu? A galera, tanto meninas quanto meninos, hoje surfam, mas dos mais velhos geralmente são os homens, né? E por que não? E parece que até entre os surfistas tem um certo bullying do surfista tiozão, entendeu? É um inferno isso. Você estava falando de engravidar e casar e tal. A idade nunca é certa, né? Tá nova demais para casar, tá velha demais para casar, para trabalhar, para ser gerente, para não sei o quê, tal. Você nunca tem a idade certa. Nunca tem a idade certa, porque o erro não é da idade, é do gênero. Se fosse gênero masculino, estava tudo bem. Mas no que é gênero feminino, tem uma mestranda minha agora fazendo isso. O trabalho dela de mestrado é olhar a parca presença das mulheres mais velhas em cargos de alta gestão nas empresas listadas na B3, na Bolsa de Valores. Legal. É inacreditável. Tem setores inteiros que não tem nenhuma. Sim. E um ou outro setor que tem umazinha lá ou duas. E pronto. Quem são? Sei lá, primeiro ela estava olhando as capas da Forbes. O negócio é tão grave que a Forbes abriu Forbes Mulher. Olha que ótimo. Tá aí você bota lá no gueto. Machismo. Agora, a Forbes tem Forbes Mulher e tem Forbes Under 30s. Tá. Então são os nichos para ganhar dinheiro. Sim. Não é que ela esteja valorizando, ela percebeu que vende. Então vende. Mas a Forbes Brasil, né? A Forbes grandona, ela tem só pouquíssimas mulheres nas capas. E aí ela começou com esse olhar, que é comunicação, né? E aí ela foi correr atrás de ver. É muito bacana, a gente está construindo isso agora. Não, e até que mulheres que sirvam como modelo, como exemplo, para olhar e falar, legal, se ela está lá... E que sejam mulheres, que não tenham que vestir terno e virar masculina para poder, né? Então, assim, se você tem uma mulher na gestão, o que ela está fazendo por outras mulheres nessa empresa? Ou ela está repetindo, ou ela está até piorando, entendeu? O que acontece quando alguém precisa tirar licença maternidade? E a paternidade?
Uma das brigas hoje e não é só dos homens, muitas mulheres estão acampando, encampando essa briga, que a licença paternidade também seja grande. Sim, porque sim. é ridículo, o cara tem 2, 3 dias e pronto. Quando a minha mais velha, a minha mais nova nasceu, eu trabalhava numa agência. E aí eu falei assim, vou tirar, eu sei que não é muito, mas eu vou tirar a licença paternidade e tal. E era alguma coisa do tipo, eu não vou lembrar, mas era tipo assim, meu chefe me chamou no canto e falou assim, não faz isso não, não sei se você sabe, mas a licença paternidade, ela não é dias úteis. E a sua filha nasceu na quinta, na segunda-feira você tem que estar de volta, que tipo 3 dias. Eu falei, como assim? Ele falou, eu não quero ver você aqui na agência até o dia tal, não sei o quê. Mas é assim, não conta nem o sábado e domingo, assim, cara, foi lá... É que nem o dia que eu descobri que existia salário família. Falei, meu pai, você ganha salário família? Ele quer trocar sua mesada pelo salário família? Eu falei, claro, que legal. Eu falei, pô, então por que te paga? Ele, pois é uma piada. Isso. É uma piada. É isso, entendeu? Assim, mas agora... Tem crescido a luta para que isso seja mudado. Mas é engraçado essa história, porque nesse podcast que eu falei, que a gente faz pro setor bancário, da Tecban, Tudo Conectado, que eu apresento, o programa mais recente que a gente gravou foi sobre mulheres no mercado de trabalho. E primeiro eu contei essa história que quando eu trabalhava no Facebook, a licença paternidade era igual à maternidade como ferramenta de recrutamento e promoção, assim, não vou, como é que é, viés inconsciente, não vou contratar porque ela vai ter filho, não, o cara também, então já elimina isso. Mas a história que eu achei legal que você falou do terninho, da masculinização, é que eram 3 convidadas, e aí na rodada de apresentação eu perguntei, quando a ficha caiu, de que vocês olhavam em volta, não tinha, e a mais nova da mesa virou e falou assim, um dia eu vi que eu tinha que me masculinizar para... Que é isso, ser agressiva, ser não sei o quê. A minha filha, que trabalha no mercado, é bem isso. Ela foi ficando muito diferente. E isso era dito. Porque, assim, alguém inventou nos departamentos de recrutamento que é importante agora a empresa, e eu já estou vendo isso no meu trabalho, a empresa também avaliar o funcionário na sua vida pessoal. Tá bom. Então, você é obrigado a se comprometer com certas metas de autoaprimoramento constante. Então, tenho que perder X quilos. Vai nesse nível. Correr uma maratona. Não, estou agora me treinando para ser Iron Woman, ou whatever. E era assim, você sorri pouco. Tá. A sua mesa de trabalho é pouco personalizada. Você não tem elementos... não tem mais o que inventar. Chateia, com esse tipo de coisa. Mas outras horas, assim... sabe o que é? É que você demonstra muito quando você está indignado, insatisfeita ou triste. Era melhor você chegar aqui com uma atitude mais guerreira, mais faca na boca. Gente, faca na boca. Que coisa horrível de se dizer pra alguém, A né? outra convidada do programa falou que uma história razoavelmente parecida com essa coisa, pau na mesa. Você tem que botar o pau na mesa. Mas talvez eles não tenham querido dizer pra minha filha botar o pau na mesa, que ficava meio feio, e mandar ela botar faca na boca. No final das contas, é a mesma coisa. Isso. É a mesma violência, é o mesmo absurdo. Entendeu? Isso aqui não é uma praça de guerra. Tem lugar até que tem war room. Eles chamam assim. Essas metáforas béricas, elas são muito frequentes no mundo dos negócios. A publicidade também gosta muito dessa coisa do público-alvo, target. É tudo bélico, né? Tributário daquela velha noção de comunicação com transmissão da agulha hipodérmica, né? Calibra bem a mensagem que ela vai chegar intacta lá, como se o motor fosse uma besta, o receptor da comunicação. Enfim. E aí cobra da mulher valores masculinos. Eu li uma vez um artigo americano, até da autora brincando com as palavras feminismo e mulherismo, que ela fala assim, a conquista do feminismo é a CEO que trabalha 16 horas por dia e o marido fica em casa. Ela falou, não! E as pessoas disseram, a Forbes está lá, olha que legal, essa CEO, ela trabalha 16 horas por dia e o marido fica com o neném. Não, isso... Nesse filme do estagiário, o marido da dona da .com ficava em casa. Ele era um house husband. Enfim, tem essa história. Mas essa história de masculinizar não necessariamente precisa ser regra. Entendeu? E é legal, mesmo, ver que tem mais mulheres brigando por isso agora. E talvez até alguns homens já. Entendeu? Porque, assim,
uma sociedade mais diversa é melhor para todo mundo. Isso, não é só melhor só para as mulheres. É que nem, voltando para a sua primeira pergunta lá do como é que a gente faz com o mercado de trabalho, é quando a gente, como sociedade, entende que o mercado de trabalho ficará melhor se ele for mais inclusivo, mais diverso também nessa área. Enquanto isso for só uma luta de um pequeno setor, a gente está fadado ao que a gente está vendo agora. Vai empreender, vai cuidar da tua vida, vai ter um projeto próprio e ver se luta para você conseguir emplacar. Porque nesse mundo aqui do nós, você não cabe mais. Isso é muito triste. Sim. Porque também é ruim pro mundo que acha que pode prescindir do teu talento, da tua experiência, né? E até a história, a brincadeira que eu fiz na abertura, de que se tudo der certo, todos vamos envelhecer. Então, assim... diferente de outros preconceitos que pegam só algumas pessoas, idade, né? O preconceito contra a idade, ele pega todo mundo. E é uma das primeiras coisas que as pessoas veem. Sim. Né? Apesar desse esforço enorme, isso também a gente tem que dizer aqui, porque não é um fator pouco importante. A gente tem toda uma indústria anti-envelhecimento que lucra muito em cima da insegurança das pessoas. Então, a essa indústria interessa perpetuar essa ideia de que todo mundo tem que aparentar, né, ser... bem juvenil, né? O que eu falei de campanha publicitária de cremes para a pele, para a mulher, né? Começa o cuidado pessoal. A diferença entre cuidado pessoal e tratamento anti-envelhecimento, né? É nenhuma. Só. Mas é retórica. Na retórica teve uma propaganda que disse que ela não era anti-idade, ela era pró-idade. Olha que bonito. Aí eles vão vender creme anti-ruga para criança cada vez mais novinha. E as meninas estão se entupindo de creme anti-ruga cada vez mais cedo. É muito melhor. Mas está só brincando. É isso aí. Não é? E isso não é pouco. Isso é muito importante, porque isso também é uma força muito grande em cima dessas representações que estão circulando na sociedade, entendeu? Então a gente tem que ter um amadurecimento como sociedade mesmo, para a gente não ficar prisioneiro dessas falácias aí, sabe? Porque é ruim para todo mundo. Sim. Essa que é a história. Não é só para quem está perdendo vaga. É ruim para o jovem também, que está pouco e mal orientado. Enfim, tem outros modelos circulando, outros valores, outras vivências, outras experiências. Você poder ouvir e se enriquecer com isso. Não é que lá é melhor, o daqui é pior. Todo mundo tem alguma... Por isso que a mentoria cruzada é legal. Todo mundo tem alguma coisa para aprender. Todo mundo tem alguma coisa de legal. Legal. Se funcionar mesmo. Se não for só balela. Sim. Tudo isso é muito bonito em tese, mas a gente não sabe como é que é na vera, né? Ali na cultura da empresa, né? Tomara que a gente esteja evoluindo para isso. Na hora que a planilha virar em vermelho, o bicho pega. Entendeu? Tudo bem, tu me ensinou pra caramba sobre isso, mas agora tchau pra você. É um inferno. Tudo bem, Gisela. A gente tem um momento Saiba Mais aqui no fim do podcast. Você já deu que é o filme O Estagiário, do Robert De Niro e da Anne Hathaway. Mas enfim, quem ouviu essa conversa aqui, quer entender mais, quer continuar no assunto, um livro, um filme, uma série, um TED Talk, alguma coisa, o que você sugere? Olha, eu sugiro sempre que a gente não perca a oportunidade de ouvir pessoas mais velhas, interessantes, histórias povoadas e que versam sobre pessoas, né, mais velhas, personagens. Eu tenho, então, 2 sugestões. Uma delas é um podcast também, de uma livraria aqui em São Paulo, que fica embaixo do edifício Copan, a livraria Megafauna. Eles têm um podcast muito legal que se chama Livros no Centro. Legal. E eles fizeram, que é bem gostoso, e eles fizeram um episódio recentemente com a Ruth Rocha, nonagenária, maravilhosa escritora infantil. E é muito interessante, porque ela é uma pessoa muito interessante. Isso. Independente de tudo mais que ela tem, todos os outros atributos. Então, é muito bacana você ouvir. Ruth Rocha, ela tem 93 anos agora, ela tem irmã mais velha, ela diz que a família dela é muito longeva. Enfim, e ela foi ficando com dificuldade, a visão dela foi ficando prejudicada. Mas a irmã mais velha passou a pandemia inteira, ligava para elas 4 da tarde para ler. Elas leem livros juntas.
E aí depois um dos netos dela começou a ler para ela também. Então, era isso, era um papo de livros, mas é um papo... Uma senhora de 90 e tantos anos que adora os livros e contando o que ela lê, o que ela está lendo, como é que é. É uma delícia isso, que é totalmente diferente do que a gente pensa quando a gente pensa em alguém. E o outro é um filme baseado numa história, num conto super bonito. Em inglês chama Our Souls at Night. Nossas almas à noite. Em português foi Nossas Noites. Legal. É um filme estrelado por Robert Redford e Jane Fonda. Repetindo um casal que eles fizeram lá atrás, quando eles eram bem novinhos. Eles fizeram um filme chamado Descalços no Parque, que foi um sucesso na época. Eles voltam, já os dois, perto dos 90. Eu acho que o Redford já tinha 80, 90, não, 80. E a Jane estava chegando lá, na época. Ele viu, o roteiro ganhou prêmio no Festival Sundance, que ele dirige. Ele gostou, pegou o roteiro para fazer o filme, então ele foi produtor do filme. Contratou um indiano que tinha ganho também o Sundance com um filme maravilhoso que se chama... não lembro mais. The Lunchbox. Alguma coisa das marmitas em Mumbai, que é bem legal. E aí contratou esse cara para fazer e chamou a Jane Fonda. Então, o filme chama-se Nossas Noites, está no streaming. É a história de um casal que começa, se eu posso dar o spoiler, começa numa cidadezinha pequena do Colorado, sei lá. Uma vizinha bate na porta do vizinho, vizinha viúva, ele também. Ela bate na porta. Escuta, eu não sei como é que você aguenta. Eu não estou aguentando. Vim aqui te fazer uma proposta. Você quer passar as noites comigo? Eu não precisa mais nada. Eu não quero mais nada. É só passar a noite mesmo, porque é a pior hora pra mim. Verdade. E é isso. E assim começa a história. É muito bonito. É muito bonito o filme. Muito bom. Gisela, muito obrigado pela essa conversa aqui com a gente, por essas histórias todas. Obrigado por vir ao Bônus de Internet. Obrigado pelo convite. Estou às ordens. Espero que todo mundo goste das dicas. O Bônus de Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de vídeo é da Clara Ishikawa e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até o próximo episódio.